Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do canal Arsenal Brazuca. Barão aqui de novo com vocês. Hoje vocês vão aturar 2 vezes no dia, né? Porque eu já lancei um vídeo hoje para falar do Norgá. Então, olha lá no nosso histórico de vídeos lá, vocês vão ver que a gente falou hoje do Norgá. Antes de começar esse vídeo aí do resumo diário, queria pedir para vocês like no canal, compartilha e sininho. Gente, agradecer muito vocês que a gente está crescendo bastante. Eu, sinceramente, não esperava, tá? Esse crescimento. Eu achei que a gente ia demorar um pouco ainda para engatar aí, mas parece que está fazendo sucesso aí os nossos vídeos. Então, dá essa força aí para a gente continuar crescendo com o canal. Não custa nada dar o like aí no canal. Custa R$0. Então, dá essa força aí pra gente continuar gerando conteúdo para vocês. Beleza? Então, vamos para o nosso vídeo do resumo diário. Como eu falei para vocês, a gente fez um vídeo sobre as estatísticas, modo como o Norgá joga, como ele se posiciona dentro do campo. Então, hoje foi a apresentação dele. Norgá, que já estava contratado há mais ou menos aí umas 2 semanas. Semana passada praticamente já estava certo a contratação dele. Ele vem num contrato de 2 temporadas, podendo ser prorrogado por mais uma, e no valor de 10 milhões de libras, mais 5 de bônus. Então o total da transação do Norgá pode chegar aí a 15 milhões de libras. Não foi divulgado, tá, os bônus do Norgá, caso ele consiga atingir esses bônus, conseguir esses 5 milhões aí pro Brentford. O Arteta e o Berta falaram sobre o Norgá hoje. Vamos ver aqui o que eles falaram. Primeiro, o Berta, ele fala: estamos muito satisfeitos em receber Christian Norgá no clube. Ele tem tido um desempenho consistente na Premier League e traz muitas qualidades para o nosso clube. Ele é um líder e um jogador com alta inteligência tática e versatilidade que terá um impacto muito positivo no elenco. Damos as boas-vindas a Christian no Arsenal. A gente fala isso, né, sobre a inteligência do Norgá no nosso vídeo sobre estatística, sobre movimentação, sobre performance dele. E eu comento também sobre uma torcedora do Brentford, que eu assisti o podcast dela ontem, onde ela fala sobre essa inteligência, sobre essa liderança do Norgá. Então, para quem ainda não assistiu, como eu já falei, olha ali os vídeos que ele vai estar disponível ali para vocês. O nosso técnico também, o Mikel Arteta, também falou sobre o Norgá. Ele fala o seguinte, abre aspas: estamos muito satisfeitos em receber Christian no Arsenal. Ele é um jogador internacional com uma vasta experiência na Premier League. Ele provou habilidades de liderança e um caráter forte que será inestimável para o nosso time. Então, a gente vê que tanto o Berta quanto o Arteta, eles falam de liderança. Então, eles estavam procurando esse cara. Porque quando a gente perde o Jorginho, a gente perde uma liderança muito forte, tanto dentro de campo, quanto no banco, quanto no vestiário. E eu já tinha falado para vocês em outros vídeos, inclusive quando a gente estava ali na especulação de trazer o Norgá, o quanto o Norgá ele era conhecido por sua liderança dentro do elenco do Brentford. Então, o Arteta traz esse jogador não só pela versatilidade dele dentro do campo, mas pela pessoa que ele é e o que ele pode trazer para o grupo fora do campo também. Ele é um meio-campista forte, com excelente consciência tática e versatilidade. Ele também tem presença física e inteligência que nos darão mais profundidade e equilíbrio. Christian trará muito para o grupo dentro e fora de campo. Eu acabei de falar para vocês, né? Que não é só dentro de campo que o Arteta está olhando o Norgá, ele também olha para fora do campo. Era a mesma coisa o Jorginho. O Jorginho era um cara que ficava ali na área técnica, né? E muitas das vezes ele estava ali se comunicando com os jogadores na área técnica, às vezes até quando ele estava aquecendo, ele estava orientando os jogadores dentro do campo. Então eu acredito que o Norgá vai ser esse personagem Jorginho agora dentro do Arsenal.
Christian trará muito para o grupo dentro e fora do campo e estamos empolgados em começar a trabalhar com ele neste próximo capítulo de sua carreira e dar as boas-vindas para o Norgar. Eu já falei muito do Norgar hoje, né? Então espero que vocês assistam o nosso vídeo que a gente lançou hoje. É um vídeo que está bastante completo, ele tem mais ou menos uns 30 minutos, onde a gente fala bastante do jogador, mas eu particularmente gostei muito da contratação do Norgar. Hoje também, ontem a gente teve a reapresentação, né, do Arsenal, do elenco do Arsenal ali, para fazer os exames médicos. Então, e hoje o Arsenal viajou para a Espanha para começar a pré-temporada. Uma coisa importante de se falar, e que o Arteta falou no final da temporada numa coletiva. A ideia de ir para Múrcia, La Manga, em Múrcia, na Espanha, antes de viajar para a Ásia, foi uma decisão dos jogadores. Não foi uma decisão da comissão técnica, não foi uma decisão dos donos, né, do Arsenal. Foi uma decisão dos jogadores de ir para a Espanha fazer essa pré-temporada. Então o Arsenal fica lá, acho que mais ou menos uns 5 dias, e semana que vem já viaja para a Ásia para fazer a pré-temporada, onde vai fazer tanto pré-temporada, né, quanto ação de marketing e tal, tudo aquilo que a gente já conhece, que a maioria dos clubes europeus eles fazem, né, quando eles estão nesse período de pré-temporada. Então, é isso, o Arsenal já está na Espanha, já chegou na Espanha, foi recebido pela torcida lá na Espanha também. A gente tem muitos jogadores espanhóis, então isso é um atrativo também para quando a gente chega na Espanha, porque esses jogadores conseguem atrair mais torcida, vamos botar assim. Ou pelo menos o carinho de algumas pessoas. Então, isso é muito importante para o clube, até para a questão de arrecadação e tal. Não que isso seja muita coisa, mas é importante para a marca, vamos botar assim, para o marketing do clube, para a marca do clube. Falar um pouquinho sobre o Trossard, porque agora, por volta de umas 3, 4 horas, começou a pipocar. Na verdade, desde o final da semana passada para o início dessa semana, já começava a surgir uns murmurinhos de que o Fenerbahçe tinha interesse no Trossard. Lembrando que o Fenerbahçe está gastando muito dinheiro. Então eles já estão contratando, se eu não me engano, muitos jogadores aí. Então o Trossard seria mais um desses jogadores. Então o Trossard, que ele teve proposta da Arábia Saudita na temporada passada e o Arteta não deixou ele sair, então ele ficou muito insatisfeito com o Arsenal por causa disso. E eu acredito que o Arsenal não seguraria o Trossard hoje. Porém, se fala em 20 milhões de euros para ele poder sair. Eu acredito que do jeito que o Fenerbahçe está gastando dinheiro, isso não vai ser um problema. Já se falou que ele está acertado que eu digo ele e o Fenerbahçe, né? Questão de contrato, questão de salário, essas coisas. E agora falta o Fenerbahçe acertar com o Arsenal. Então a gente precisa aguardar aí os próximos capítulos dessa novela aí do Trossard. Uma novela que está se iniciando ainda, né? A gente ainda tem muita janela aí, mas eu sendo bem sincero, eu acredito que o Trossard ele sai nessa janela. Eu acredito que o Trossard não fique no Arsenal. Até porque se criou ali um clima meio ruim, né? Porque quando o Arsenal não libera o Trossard para ele ir para a Arábia Saudita, ele fica chateado. E aí tem um jogo, não me lembro qual, que ele faz um gol e ele nem comemora, como se a culpa fosse da torcida também. A culpa não é da torcida. Então, eu acho que até foi um erro dele nesse sentido, dele não comemorar um gol. Mas cada um sabe a decisão que toma. Porém, eu acredito que o Trossard ele não se mantém no Arsenal
nessa temporada. No final da temporada passada se falava muito na renovação de contrato. O Trossard ele trocou de agente. Ele está com um novo agente. E depois disso não se falou mais em renovação de contrato do Trossard. Então, por isso também, eu acredito que ele está ali mais próximo da porta de saída do Arsenal do que se manter dentro ali da casa, dentro ali do Emirates Stadium. Então, sobre o Trossard, o que a gente tem até agora de novidade é isso. Foram as notícias que saíram agora, praticamente, no finalzinho da tarde. E os assuntos, o assunto, né, que deixa a internet com raiva, com ódio. E eu já comentei isso com vocês no vídeo de ontem. Mas parece que cada dia que passa, as coisas vão escalando cada vez mais. Hoje saiu uma notícia e eu não gosto desse tipo de atitude, sendo bem sincero. Hoje saiu uma notícia de que os torcedores do Arsenal iniciaram uma petição para impedir a contratação do Madueke. E parece que essa petição já tem 2.200 assinaturas. Eu não gosto desse tipo de atitude. Eu também acredito que o Arteta não vai ceder a esse tipo de pressão. O Arteta, ele não liga para isso. Ele tem as próprias convicções dele. Porém, eu acho muito feio e o futebol vai começar a ficar ruim quando o clube começar a contratar por rede social. Por exemplo, tivemos um exemplo aqui no Brasil essa semana, onde uma torcida fez com que o clube não contratasse o jogador e, por isso, o diretor do clube está saindo fora. Olha a crise institucional que você cria. A própria torcida cria uma crise institucional dentro do clube. Então, eu já dei minha opinião sobre o Madueke. Eu acho que os valores, eles são realmente altos. Porém, a gente está vendo muito jogador saindo mais ou menos nesse valor. A gente vê o caso do Elanga. A gente está vendo o Gibbs White agora. A gente viu o Matheus Cunha, a gente não sabe se ele custa mesmo esse valor. Para mim, até o Gyökeres, ele tá valendo, ele tá um pouco mais. A gente viu o Sesco. Então, se começar uma onda de torcida querer pressionar através de rede social, decidir pelo clube quem eles vão contratar e quem não vai, aí é melhor você mandar todo mundo embora e deixar a torcida contratar. Porque a partir do momento que você cede esse tipo de pressão, eles vão sempre fazer a mesma coisa. Lembra quando falaram: Kroenke out. A gente estava quase vendido para o Usmanov. Foi o cara lá que quebrou o Everton. Arteta out. Então, e nenhum desses dois momentos foram cedidos à pressão. Então, eu conhecendo a instituição Arsenal Football Club, eu não acredito que o Arsenal vai ceder esse tipo de pressão da torcida. Porque os Kroenkes não cederam, mas eles fizeram uma movimentação inteligente. Por quê? Quem administrava o Arsenal era o Stan, o pai. Quando o Stan viu que o troço estava ficando feio, o que ele fez? E para mim ele acertou. Falou: Josh, você vai tomar conta do Arsenal. E hoje, quem toma conta do Arsenal é o Josh. O Josh que toma conta do Arsenal.
Não sei nos clubes americanos dele, eu tô falando do Arsenal. Dos clubes americanos eu não sei. Mas do Arsenal, quem toma conta do Arsenal hoje é o Josh. Quem tá sempre no Emirates é o Josh. Claro que quando o Arsenal viaja para os Estados Unidos, o Kroenke aparece e tal, mas você não vê tanto o Kroenke no Arsenal como você via anteriormente. Você vai mais o Josh. O Josh hoje que toma conta do Arsenal. Então, eu acredito o seguinte: o Arsenal não pode ceder a essa pressão. E aí eu não estou falando que deve contratar só para criar briga com a torcida, não, não é isso. Eu estou falando de ceder a esse tipo de pressão. Porque se hoje o Arsenal faz isso com o Madueke, pode fazer com outro quando vier de uma próxima vez. E aí, os mesmos que reclamavam que o Arsenal não gastava dinheiro, agora está reclamando que o Arsenal gasta. Então vocês precisam se decidir. Ah, Barão, mas aí ele está gastando errado. Eu concordo que o valor é muito alto. Mas aí vocês precisam se decidir. Ou não gasta ou gasta. Vocês entendem? Então, é só para deixar registrado aqui para vocês, porque eu não gosto desse tipo de atitude. E esse clube brasileiro que fez isso, ele abriu uma porta gigantesca. E até por isso o diretor do clube pediu demissão, pediu para sair. Eu não sei se ele já saiu, mas ele estava próximo ali de sair, pelo que eu li. Eu li bem breve ali a notícia. Mas parece que ele estava pedindo para se desligar do clube. Olha o nível que chegou o negócio. Olha o nível que chegou o negócio. E aí você joga todo um trabalho de análise fora. Por quê? Se a torcida está decidindo, para que você tem analista de dados? Para que você tem um time de scout? Por que você está pagando esses caras? Deixa a torcida escolher, pelo menos estão trabalhando de graça. E aí, se der errado, pelo menos você vai falar assim, ó, aí, torcida, a culpa é de vocês, ó. Então, não vai. Não pode vaiar. Porque a culpa é de vocês. Então, só queria deixar registrado isso, porque é um tipo de atitude que eu não gosto. E eu espero que isso não se torne uma rotina, não só no Arsenal, mas no futebol. Essas contratações por rede social. Eu acredito, como eu já falei, eu não acredito que o Arsenal vai ceder a isso. Se tiver que contratar o Madueke, vai contratar. E se não tiver que contratar, porque o Chelsea quer 60, quer 70, quer 80, quer 90, aí beleza. Eu também acho 50 caro. Assim como eu acho os 90 do Rodrigo caro. Até esqueci de colocar aqui. Eu acho os 90. Porque hoje já saiu que o Real Madrid quer 100. Então vamos lá. O Real Madrid quer 100 no Rodrigo, que é um cara que foi abandonado pelos últimos dois técnicos, o Ancelotti e o Xabi Alonso. O Xabi Alonso já falou abertamente que não conta com ele. Só não entendeu quem não quis. Ah, porque o problema dele é a parte técnica. Não é só isso, né? E o Rodrigo já falou que ele não quer sair do Real Madrid. Então o que parece é o seguinte: beleza, vocês não me querem aqui, mas vão ter que me aturar pelo menos até o final do contrato. Pra que a gente vai pagar 100 milhões num cara desse? E tem gente brigando, não, tem que contratar o Rodrigo, tem que contratar o Rodrigo, tem que contratar o Rodrigo. Pra que a gente vai contratar um cara desse? Aí vocês acham correto? Não vou justificar um erro com o outro, mas vocês acham correto a gente também pagar, sei lá, 90, 80 no Rodrigo? Sinceramente, 50 no Rodrigo estava muito bem pago. Muito bem pago. Que é um cara que não está jogando, está encostado no banco do Real Madrid. É um cara que foi chamado de preguiçoso. Eu achei até estranho quando falaram isso. Mas falaram que o Ancelotti falou que ele estava
meio com preguiça ali. E a gente vai pagar 90 milhões, 100, 80 num cara desse? Sim, se vocês me falarem, Barão, mas às vezes um clima novo muda o cara. Concordo, mas ele não quer vir. Não é que ele não quer vir, né? Ele não quer sair do Real Madrid. Ele vai se encostar no contrato, aparentemente. Aí os mesmos que não querem que a gente pague 50 no Madueke, aceita de boa pagar 90 no Rodrigo. Mas ele fez gol, mas ele sempre foi reserva. A gente vai pagar 90 num reserva do Real Madrid? E olha que hoje o nosso time é melhor que o Real Madrid. O nosso time é melhor que o Real Madrid. E aí, se o Real Madrid vier no Arsenal, quer pagar a micharia no jogador do Arsenal. Duvido que ele não oferecer meia dúzia de bala e uma mariola no Lewis Kelly. Na verdade, eles estavam esperando acabar o contrato do Lewis Kelly para pegar de graça. Que é isso que eles fazem. Mas no jogador deles, a gente quer 90 milhões, a gente quer 100 milhões no nosso jogador. No nosso jogador reserva, tá? Que a gente nem conta com ele. Que ele é um preguiçoso, que os 2 últimos técnicos já reclamaram dele, mas o importante é que eu quero 100 milhões nele. O importante é que eu quero 100 milhões nele. E tem gente, paga, tem que pagar 90 milhões no Rodrigo. Então, as pessoas têm que ter pelo menos um pouco de noção. Se você não concorda com um, não é porque você gosta do outro jogador que a gente tem que pagar qualquer coisa no outro também. Porque pelo menos o Madueke fez uma bela temporada no início da temporada. O Rodrigo nem isso fez. O Rodrigo nem isso fez nessa temporada. O Rodrigo foi muito mal nessa temporada. Muito mal. O problema é que o Real Madrid quer vender o Rodrigo pelo preço que comprou. Só que o Rodrigo hoje ele é desvalorizado. Ele não é um jogador valorizado. Então, galera, hoje eu já falei demais. Reflitam. Qualquer coisa, deixa seu comentário aqui o que vocês acham. E até a próxima. Fui.